Vou passar a palavra ao professor Salati para suas considerações, então. Bom, eu só queria, o Lício que falou primeiro, né, Lício? Foi o seguinte, nós trabalhamos juntos até num projeto de implementação de atividades. Nós trabalhamos até junto num projeto de implementação de atividades econômicas em Rondônia. O problema que existe a implementação daquele projeto, que era um problema financeiro. O projeto é bom, tinha todas as características de um projeto de implementação economicamente viável, só que precisava de investimento. Teve apoio do governo do estado, era plantação de dendê em grande escala, com cuidado de fazer plantação de dendê com extratos de floresta para evitar exatamente a expansão de doenças, que era o problema sério, a doença. Esse projeto realmente, que eu saiba, ainda não foi totalmente, está em negociação. O que demora é recurso que vem da Noruega, passa pelo Banco Mundial, depois passa pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, é uma coisa complicada. Mas é um projeto interessante, e como esse tem outros projetos econômicos completamente viáveis, com a preocupação da preservação ambiental, não só pela proteção ambiental em si, mas o ambiental para que o econômico fique viável. Esse que é o grande problema que existe. E realmente, a utilização dos recursos naturais tem sido feita com cuidado, com bastante cuidado, mas é difícil. Eu tive uma experiência, que você deve se lembrar na ocasião em Manaus, que era a exportação de um peixe especial que tinha dois restaurantes, um em Nova York e outro em São Francisco, que dependia da exportação de um tipo de peixe, porque aquele era o peixe que queria, era um tambaqui, tostela de tambaqui. Muito bem, foi feito todo, o INPA colocou, o pessoal que entendia de piscicultura, colocou um sistema de mercado, como é que tinha feito como é que o peixe teria que ser pescado, o tamanho dele de pescar, não sei o que tem. Muito bem. O INPA fez o contacto e deixou isso depois por conta do mercado. Muito bem, o que aconteceu? Primeiro funcionou bem, o pessoal estava contente, o pessoal de um restaurante dava dinheiro em Nova York, outro em São Francisco, o pessoal exportava, estava muito contente, só que daqui a um pouco os pescadores resolveram, na hora não tinha mais peixe. Quer dizer, não existia a infraestrutura capaz de manter aquela produção. E começou a passar, então, para uma produção em cativeiro. Quer dizer, vamos produzir o preço em cativeiro, mas também você passar de uma produção de cativeiro que tinha no INPA, que era uma coisa experimental para estudar, para uma coisa econômica, tem um passo enorme. Passar de uma coisa que é de laboratório, não é bem de laboratório, depois de campo, mas controlado, para uma coisa, produção, para você exportar para os Estados Unidos, é outra conversa. A mesma coisa aconteceu com algumas outras espécies que poderiam de exportação. Aumentava a demanda, também flavors para sorvete. Flavor para sorvete. Você vai em Belém, tem 500 flavors para sorvete. No mundo, são quantos flavors? Se contar 5 é muito. Tá certo? Mas na hora de produção, era outro problema. Então, você tem o flavor, você tem a planta, e transformar aquilo num negócio econômico para manter uma demanda com um contrato de fornecimento, quer seja para a Europa, quer seja para os Estados Unidos, e atualmente a China também seria um grande mercado, maior ainda do que todo mundo, mas precisa ter uma estrutura de produção. Essa é o grande problema que existe nesses casos em que tem o produto básico, você tem a capacidade científica, mas transformar em negócio não é também negócio do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Nós ficamos até no ponto de produzir alguma coisa, e fazia a produção lá, mas depois passava. Quando passava para o mercado, dentro da Zona Franca de Manaus, era um problema complicado. Tá certo? Eu acho que você deve enfrentar esses problemas, que eu enfrentei 2 vezes que fui diretor lá. Tinha um produto, transforma o produto em negócio. É uma outra história bem mais complicada. Mas eu acho que o potencial existe e tem que ser melhorado. Tem muita coisa para fazer. Tem um universo para fazer. Concordo perfeitamente com a senhora. Tem um universo de oportunidades.
aumentar a renda social imediatamente na Amazônia, em geral, é impossível. Há experiências que são muito valiosas. O caso do poema. Poema no estado de Pará, que estuvo vinculado à Universidade Federal e pode fazer alguma coisa com algumas comunidades que agora podem realmente percibir maior quantidade de renda. Mas a mesma concepção, a mesma denominação do poema, pobreza e meio ambiente, isso quer dizer acrônimo, nos põe o tamanho do reto. Para nós, todavia, estamos vinculando o meio ambiente com a pobreza. Eu sempre dizia a meus amigos na Universidade de Pará, na Venezuela não fica possível falar de um projeto com sucesso se eu trato de posicioná-lo como pobreza e meio ambiente. Eu tenho que cambiar para o RIA, riqueza e meio ambiente. Eu penso que há uma mudança conceitual importante, mas sou otimista, porque as coisas que nós não hemos podido fazer nos últimos 20, 30 anos, tratando de cambiar, de fazer a troca de visão, de mentalidades, agora no momento que a mudança climática se converte em um problema grave, nos vai obrigar seguramente a acelerar, a catalisar algumas experiências. É muito importante as possibilidades que nos dão as instituições que fazem pesquisa, não somente o INPA, todo dia nós podemos conhecer de outras experiências, são os focos que, num momento, quando o professor Saletti nos fala de cambio climático, o horizonte são 50 anos, são cambios que não se vão fazer da noite à manhã, mas é necessário seguir insistindo, seguir participando, ter as boas práticas presentes, as boas práticas como todas aquelas que fortalecem as universidades da Amazônia, como fortalece os institutos de pesquisa, porque penso que depois destas boas práticas nós teremos a suficiente capacidade de ver que outro tipo de desenvolvimento é possível, outro tipo de ação é possível, e esperamos que abrigamos as esperanças que os governos nacionais podem não somente olhar no alto, sino olhar no baixo e pensar que também nas possibilidades locais da gente, das pessoas, pode haver alguma solução ao problema, ao desafio deste siglo de mudança climática. Eu gostaria de iniciar concordando com a nossa colega ali. A Amazônia é um mundo de oportunidades, sem sombra de dúvida, não tenho nenhuma questão sobre isso. O grande problema no país, de uma maneira geral, é que nós tendemos a homogeneizar as coisas no país como um todo. Quer dizer, desenhamos uma estratégia que vale para a região sul e queremos que essa estratégia seja aplicada como tal na Amazônia. E aí eu posso dizer um ponto que tenho aprendido na Amazônia. É preferível ter apenas R$2 e viver na Amazônia do que ter R$2 e viver em São Paulo por dia, tá certo? Os contrastes e o conceito de pobreza tem que ser dimensionado para cada um desses lugares. Nós temos características completamente diferentes. E aí, um ponto importante é que, de fato, a Amazônia é uma questão complexa. E para questões complexas temos soluções múltiplas. E é isso que precisa ser desenhado para a Amazônia. A busca de soluções múltiplas. Não adianta homogeneizar uma solução para a Amazônia inteira. Não adianta a gente fazer isso. Eu me lembro, por exemplo, da distribuição de livros didáticos na Amazônia. Os peixes que aparecem nos livros didáticos das crianças na Amazônia trazem a carpa como peixe símbolo.
Capa é um peixe exótico. A cor do rio nos livros é azul. A criança pinta o rio de preto e toma 0 da professora. Então, quando a gente homogeneiza as coisas desse tipo, incluindo aí o conceito de pobreza, eu fico extremamente preocupado, porque não é dessa forma que nós vamos levar o desenvolvimento que a Amazônia precisa. E aí, é preciso ressaltar, não existe nenhum patropide, não existe nenhum país tropical desenvolvido no mundo. E os países que se desenvolveram no mundo fizeram à custa dos seus recursos naturais. O que nós estamos fazendo é buscar um caminho novo, e isso tem que ser valorizado. A Amazônia está lá, e está como está, por conta dos 40 milhões de pessoas que vivem naquela região e tomam conta daquela região. E vêm tomando conta daquela região. É claro que precisamos desenvolver. Todo mundo quer energia elétrica, todo mundo quer ver televisão, todo mundo quer se comunicar. Mas há caminhos para fazer isso com a manutenção da floresta em pé. E é preciso buscar na ciência as informações para que isso possa ocorrer. A Amazônia, minha gente, vem cada vez mais se configurando como uma área pivotal para o desenvolvimento sul-americano. Entre os países do norte da América do Sul, há uma afinidade cultural extremamente grande, há dificuldades a vencer na educação, na saúde, na infraestrutura, na produção de energia, que são comuns. Há uma característica cultural que une esses povos todos. São mais de 180 diferentes etnias indígenas que tem naquela região, muitas das quais falando línguas que ainda não estão dicionarizadas e devem ser finalizadas, devem ser extintas. Portanto, aquela área é uma área pivotal para o desenvolvimento sul-americano. Talvez com características mais atraentes e mais importantes do que o próprio Mercosul. Nós precisamos pensar nisso e trazer a ciência para criar as condições propícias para o desenvolvimento daquela região. O plano brasileiro para a Amazônia prevê a construção de pelo menos mais 5 dezenas de hidrelétricas na região, até o ano 2075. Muito bem, onde construí-las? Onde teremos menos impactos? Qual a melhor tecnologia para isso? No sistema que estamos utilizando hoje, em que levamos o carro para a escola e pedimos aos nossos estudantes para melhorar o carro, nós vamos continuar tendo carro, queimando combustível e jogando CO2 no ambiente. Nós precisamos de um novo paradigma nesse processo. Nós precisamos de uma nova abordagem dessas questões, de tal forma que nós possamos conceber alternativas confiáveis para a manutenção da floresta em pé. Há uma infinidade hoje de produtos e processos, não só colocados à disposição da sociedade pelo INPA, mas por várias outras instituições da Amazônia, não só brasileira, mas também dos demais países. No caso do INPA, são mais de 50 patentes que há disponíveis hoje. A questão dos serviços ambientais, vários países vêm se estruturando para poder valorizar esses serviços ambientais. A Fundação Amazonas Sustentável, por exemplo, vem trabalhando essa questão de forma bastante efetiva e tem tido um sucesso bastante interessante. O que nós não podemos deixar acontecer é o que vem acontecendo, professor Salati, com a questão dos peixes ornamentais. O nosso sistema, basicamente extrativista, não se reforçou por meio da ciência para encontrar as metodologias e as tecnologias para a produção controlada em laboratório. O mercado está sendo perdido para os países que se apropriaram dessa tecnologia e estão reproduzindo esses peixes em laboratório. Muito bem, quando nós estamos falando de peixes ornamentais na Amazônia, nós estamos falando em áreas imensas que vivem desse tipo de atividade, não só no Brasil, mas nos países vizinhos também. Portanto, acho que para ir da bancada para o chão de fábrica, tem um trabalho imenso pela frente. Mas é preciso encarar esse trabalho. E eu diria que a gente não pode, de jeito nenhum,
chamar a Zona Franca de Zona Franca. Não é zona e nem é franca, tá certo? Não podemos pensar na Amazônia como primo pobre. Não é primo, no mínimo é irmão e não é pobre, tá certo? E acho que a base de toda essa questão no Brasil, chama-se educação fundamental, abrangente para todos. Para todos. Sem isso, nós não temos como socializar as informações que são produzidas dentro das nossas instituições. A Amazônia tem as informações, mas socializar isso num ambiente com uma densidade extremamente baixa, como a gente tem na Amazônia, é muito, muito difícil. Requer novas tecnologias. Enquanto o Brasil se comunica na região Centro-Sul a 10 gigabytes por segundo, a Amazônia está conectada à rede de internet, à rede mundial de computadores a 16 megabytes por segundo. Portanto, não é possível usar esta ferramenta enquanto a própria Amazônia não fizer parte da agenda brasileira e dos países amazônicos de uma maneira geral. Obrigado.